Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Virato aqui mais uma vez. Dá uma olhadinha aqui em um dos assuntos mais importantes dentro da geometria plana, tá? É o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. É o seguinte, o Teorema de Pitágoras ele está debruçado, né? Ele vem apoiado no triângulo retângulo, né? Sem triângulo retângulo não existiria o Teorema de Pitágoras. Então olha só, triângulo retângulo. Triângulo a gente sabe o que é, né? Um polígono com três lados. E por que ele é chamado de triângulo retângulo? No caso desse exemplo aqui. Olha, para que um triângulo seja dito retângulo, é necessário que um dos seus três ângulos seja um ângulo reto. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ele mede sempre 90 graus, tá? Então esse ângulo aqui, ângulo reto. Beleza, tá legal? Então se você perceber um triângulo onde um dos seus ângulos é um ângulo reto, esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo. Esse triângulo ele é tão famoso, né? Ele é tão especial que os seus lados também possuem nomes. Esse lado aqui, ó, que eu representei pela letra A, a gente chama ele de hipotenusa, enquanto os dois outros lados a gente chama de catetos. E assim, uma das coisas que os alunos têm mais dificuldade de saber, identificar, né, é quem é o cateto, quem são os catetos, quem é a hipotenusa e o detalhe. Cateto são sempre aqueles dois lados que vão formar o ângulo de 90 graus. Então tem um lado aqui, um lado aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, esses dois são os catetos. Logo, o que sobrou, o terceiro lado, é o chamado de hipotenusa. Uma outra maneira de a gente entender é que hipotenusa é sempre o maior lado. E se é sempre o maior lado, vai estar de frente sempre para o maior ângulo. Então, ó, esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus. Lá em cima também é um ângulo agudo. Se esse daqui é 90 graus, a hipotenusa sempre vai estar de frente para ele. Então é isso. Identificou que o triângulo é retângulo. O lado que está de frente para o ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto é o que a gente chama de catetos. Tudo bem? O que Pitágoras disse, né? Ele afirmou isso daqui, ó. Esse é o Teorema de Pitágoras. A é a hipotenusa, lembrando disso. Ele afirmou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então ele pegou todos os lados, né? Todos os três lados e elevou ao quadrado. Só que desse lado aqui, ó, pode ser bem também estar do outro lado, tá? Não tem problema algum. Mas normalmente ele vai estar do lado esquerdo. Ah, Reinaldo, pode estar do lado direito? Pode. Contando que a hipotenusa, ao a gente iniciar o Teorema de Pitágoras, ela tem que estar sozinha de um dos dois lados. Ou sozinha do lado direito, ou sozinha do lado esquerdo. Ponto. Aqui ela está sozinha do lado esquerdo. Então, do outro lado, vai estar os dois catetos elevados ao quadrado. Não importa a ordem, eu poderia colocar C ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui está B ao quadrado mais C ao quadrado, não importa, porque é uma soma. O que importa, hipotenusa sempre vai estar sozinha de um lado da igualdade. Tudo bem? Bom, então, olhou para o triângulo, identificou quem é a hipotenusa e quem são os catetos, sabe o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui? Olha aqui, ó. Vamos supor que eu queira saber o valor do x. Você sabe que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Ora, se ele é um triângulo retângulo, cabe o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A primeira coisa, identificar quem são esses lados, né? Olha, a hipotenusa, a gente sabe que está sempre de frente para o ângulo reto. Então, a hipotenusa é 13. Beleza. Os outros dois são os catetos. Se eu quero saber esse cateto aqui, eu vou aplicar lá o Teorema de Pitágoras, que me diz que a hipotenusa ao quadrado, e nós identificamos que a hipotenusa é 13. Então, aqui é 13 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Não importa quem eu vou fazer primeiro. Vou colocar o x primeiro. Ó. X ao quadrado mais 5 ao quadrado. E agora, galera, só continha mesmo. Ó. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Pode acreditar em mim que vai dar 169, tá? Então aqui, ó, 169 é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. Então tá aqui, ó, 25. Quando eu quero resolver uma equação, eu não preciso saber o valor do x, eu vou deixá-lo sozinho de um lado da igualdade. Então eu vou pegar esse mais 25 e vou trazer ele para cá. Quando eu mudo ele de lado, ele vem com sinal contrário. Qual operação contrária, né? Se aqui é 169, vai permanecer, ó, 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. 169 menos 25 vai dar 144. Tudo isso é igual a x ao quadrado. Se eu quero saber o valor do x, esse ao quadrado vem para esse lado se transformando numa raiz quadrada. Então aqui, ó, vai ser raiz quadrada de
144. Tudo isso daí é igual a x. Logo, x é igual a raiz quadrada de 144. Deixa eu continuar aqui, ó. Pessoal, raiz quadrada de um número é um outro número que multiplicado por ele mesmo vai dar quem está lá dentro da raiz. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Aí tem diversos processos que você pode fazer. Um deles, que é o mais comum, é a fatoração. Nesse caso, a gente não vai perder tempo com isso não, tá? O x aqui é igual a 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 vai dar 144. Tudo bem? Então, esse daí é o nosso teorema de Pitágoras. O que você precisa? Além de memorizar o teorema, você precisa saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Beleza? Espero muito que você tenha gostado. Se puder, deixa um like aí também. Segue aqui o Método Rei da Matemática. Tamo junto.